Tati. Obrigada. Boa tarde, minha gente. Podem ir fazendo pergunta, como o Marcelo falou, que eu sei que gente de RH reunida, a gente tem causa para contar, né? Porque tem coisa que só acontece com a gente de RH. Tem coisa, Marcelo, que se a gente começar a contar as nossas histórias, você não vai acreditar, né? Porque o RH passa por várias situações diferentes e a gente sempre tem algo a contribuir, principalmente falando sobre o nosso trabalho, né? Então, quero compartilhar aqui com vocês a apresentação, e à medida que vocês precisarem falando, pode ir chamando que a Aline vai me ajudando a ver aí quem precisa falar, ou depois a gente faz um momento de perguntas. Então, a ideia, já estão vendo a minha tela, né? Sim, perfeito. Marcelo, ótimo. Então, a ideia é a gente trocar um pouquinho sobre esse tema, que é o RH estratégico na prática. A gente fala muito sobre a importância de ter um RH estratégico nas empresas, mas às vezes o que eu percebo na minha prática é que não não está bem certo o que é RH estratégico para algumas empresas, às vezes não para o dono, para o RH até tá, mas às vezes não para o dono. Então é bem importante a gente falar sobre isso. Queria começar falando um pouquinho sobre mim, né? Quem que é essa pessoa que o Cinca trouxe aqui para falar? Eu sou psicóloga de formação, trabalho com gestão estratégica de pessoas há mais de 18 anos. É bom quando é mais de 18 a gente falar que faz tempo, né? Com empresas varejistas, na maioria das vezes. Eu trabalhei e fiz a minha carreira toda na Nicei, que alguns de vocês conhecem, que está entre as 10 maiores redes de farmácia do país. Eu comecei como estagiária de RH lá e fui fazendo toda a carreira até chegar à diretoria. Quando eu cheguei na diretoria, eu achei que eu queria outros desafios e resolvi pedir a conta e montar a Priorize, que é a minha empresa de consultoria. E foi muito legal que quando eu pedi a conta, o dono da Nicei perguntou por que eu queria sair. Eu contei que eu queria esse espaço do mercado que eu via, que era RH para varejo e serviço, que era uma área que estava pouco desenvolvida ainda, como o Marcelo falou, era muito departamento pessoal ainda, assim, mas tinha muito para desenvolver, e ele falou, nossa, eu acho que tem tudo a ver, monta essa empresa, mas continue aqui trabalhando comigo, eu vou ser teu primeiro cliente. Então, a Nicei é minha cliente há 15 anos já. Nesse caminho eu fiz neurociência, fiz hipnose, fiz coaching, fiz governança, fiz várias formações de constelação, várias formações PNL, que me ajudaram a entender melhor o que eu faço, que é cuidar de empresas e pessoas. Eu falo que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas e as empresas a dar o próximo passo. E às vezes a gente só precisa do próximo passo mesmo, a gente só precisa de alguém que diga, vá que você está no caminho certo. Principalmente a gente RH, que a gente está lá no emaranhado da empresa e muitas vezes a gente não tem certeza se o que a gente está vivendo, está todo mundo vivendo. Essa rotatividade que eu estou passando, está todo mundo passando? Por isso que eu acho tão importante esse comitê que o Cinca tem, para que a gente possa se apoiar como RH e trocar informações, para que a gente veja que as realidades são parecidas e para que a gente, em conjunto, tente sair disso mais fortalecido. Então, eu atuo como conselheira de algumas empresas, trabalho como mentora de líderes, palestrante, consultora na maior parte do tempo. Sou professora da APRAS, da Escola de Supermercado, em temas de liderança. Tenho bastante trabalho com mulheres empreendedoras, né? E tenho 2 livros escritos, que é Mulheres do RH, Mulheres do Varejo, e atuo no Sicredi Campos Gerais, coordenando o Comitê das Mulheres, né? Esse é um pouquinho do que eu faço aí no dia a dia. Sou apaixonada pelo RH. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de uma empresa é a gestão de pessoas, porque não tem fórmula, né? Depende de quem são as pessoas, quem é a empresa, qual é o momento da empresa, depende de várias coisas, mas eu acho que um RH estratégico muda o rumo e a história dos resultados da empresa quando ele é bem aplicado. Então, para a gente começar, vamos falar disso, de RH estratégico, né? Que a gente estuda, tantos de vocês, assim como eu, fizeram várias pós-graduações falando do RH 4.0, que é o RH estratégico, que a gente precisa ter esse RH estratégico. Isso já vem há alguns anos, uns 3 ou até mais tempo falando disso tanto, né? A gente via muito falar, pouco fazer nisso. Até que
né, veio a pandemia e mudou tudo. Mas para a gente entender um pouquinho da nossa história como RH, acho importante só repassar aqui, para a gente lembrar que o RH começou lá atrás com os contadores, né, quando as empresas resolveram que tinha que contabilizar as pessoas, que tinha que registrar as pessoas. E os contadores assumiram essa área, né? Então, a gente nasceu da contabilidade. Depois disso, vieram os advogados ajudar a gente, porque começou a ficar complexo a questão trabalhista, que no Brasil é muito complexa. Você percebe que até hoje eu tenho um cliente que é uma empresa italiana, e ele me contrata para poder entender como é que as leis no Brasil funcionam, porque ele fala não faz sentido nenhum aqui como funciona o Brasil, né? Mas a gente começou contábil, passou para o legal, depois foi ficando tecnicista, né? Aí foi quando os engenheiros foram entrando no RH, lembra dessa época? Porque era os downsizings, era enxutar, era tempos e métodos, né? Depois o RH começou a ficar mais administrativo, e aí a gente começou a ver outras áreas entrarem no RH também, né? E aí a gente começou a ver os psicólogos virem em massa para o RH, porque a gente agora tinha que entender quem era essa pessoa, né? A gente já entendia que ele era o número, já entendia que tinha lei, já entendia que ele tinha que ter método de trabalho, procedimento, produtividade, mas e quem era essa pessoa perdida no meio de tudo isso, né? E o RH estratégico, que é o momento que a gente vive, é um pouco de tudo isso. Eu tenho que olhar a pessoa, a lei trabalhista, eu tenho que olhar as regras, eu tenho que olhar a saúde mental dela, eu tenho que olhar a segurança do trabalho dela, e ainda, muitas vezes, a gente é responsável pela felicidade no trabalho, né? Que a gente é um tema super relevante agora. Né? Então, tudo isso é o RH. E o legal, a gente foi vendo em algumas empresas, que eu acho que muita gente vai se identificar, que a pessoa de RH hoje na empresa nem sempre é o psicólogo, nem sempre é a pessoa que nasceu no RH. Por quê? Porque entender de gente é fundamental para a empresa. Né? Não só é um setor técnico, é um setor que precisa apoiar toda a estratégia. Então, a gente tem cada vez mais profissionais diferentes cuidando da área de RH. E aí, veja só, a gente escutava muito disso, que o RH tinha que fazer esse caminho dentro das empresas, tinha que ter um RH estratégico, tinha que ser apoiador da estratégia. Mas a gente não via muito isso na prática, principalmente em empresas menores, mais familiares, ou até empresas como as nossas aqui, que vocês sabem que não sobra tanto dinheiro assim para a gente investir numa estrutura de RH parruda, muitas vezes. Né? O foco acaba sendo um RH mais enxutinho, né? Umas áreas administrativas mais enxutas para a gente poder investir dinheiro na operação. Mas daí o que aconteceu, gente? Covid, isolamento social, novos modelos de trabalho, transformação digital, a pandemia que era só 10 dias e não passou até hoje, trabalho remoto, vai todo mundo para casa, o que a gente faz com as pessoas, continua ou não continua, fecha ou não fecha, e aí veio, e agora é RH. Acho que todos que estão me assistindo passaram por essa situação, que a empresa teve que parar e dizer, tá, e agora RH? E agora que a mãe do fulano morreu, mas eu preciso dele aqui para administrar todo mundo que está na rua. O que eu faço com os caminhões que estão na rua? O que eu faço que não posso parar? Faz o quê, RH? E a gente não tinha essa resposta, né, gente? A gente estava passando pela mesma coisa, a gente estava passando pela mesma situação de gente na nossa família morrendo e a gente não tendo as respostas. Só que eu vejo que a pandemia trouxe um ganho gigantesco para a nossa área, que foi entender que, de fato, as pessoas são fator crítico para o nosso negócio. Que, de fato, a gente precisa olhar para as pessoas de uma forma estratégica para que a gente consiga fazer esse RH estratégico 4.0 acontecer nas empresas. E veja só, né, tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, vocês já devem ter lido alguma coisa ou visto alguma coisa sobre ele, porque é um autor simples, mas muito atual, e ele tem uma frase que eu adoro, que é 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E essa passou a ser uma verdade absoluta para as empresas. Né? É uma frase que a gente lendo parece até boba e óbvia, mas depois da pandemia, a alta administração começou a dizer, acho que meu RH estava certo, acho que agora eu preciso começar a olhar para essas pessoas de forma mais estratégica
Porque o que mudou depois da pandemia, gente? O engajamento mudou, o jeito de trabalhar mudou, o cenário todo mudou. E as pessoas passaram a ser, principalmente no nosso negócio aqui, fator crítico de sucesso. Então, a gente teve uma mudança grande de foco das empresas. O que as empresas começaram a fazer? Investimento em tecnologia e metodologia de trabalho. E peraí, essa pandemia que ia passar em 10 dias não passou. E agora eu preciso de mais técnica para controlar as pessoas. Ou mais sistema para controlar as entregas e tudo mais. Eu vou deixar as pessoas trabalharem em casa, mas daí, como é que elas trabalham em casa? Daí eu vou perder o vínculo com ela de todo dia? Eu estou preparado para isso? Culturalmente falando, mas tecnologicamente falando também, porque tem empresas, né, que elas precisavam de 2, 3 telas. Como é que manda o funcionário para casa com 2, 3 telas numa tecnologia que não é boa? Né? Ou numa internet que não é boa? Ou como é que manda as pessoas para casa e aí você vai controlar o trabalho deles? Então, tudo isso mudou o jeito da gente olhar. Mudou também o engajamento das pessoas. Né? Agora, a gente viu muito aumentar a rotatividade, porque tanto eu estou na minha casa, então tanto faz eu trabalhar para você, para você, para você, porque eu não tenho vínculo afetivo com a empresa como eu tinha antes. O que começou a acontecer? A gente precisa controlar os resultados. Por quê? Porque as empresas passaram por um achatamento, a maioria, na pandemia. Vocês sabem, vocês viveram isso. Então, o resultado ficou bem apertadinho, a margem ficou apertadinha. Como é que eu controlo bem esse resultado para que eu não tenha perda nenhuma, para que eu diminua a perda? E como é que eu faço o cliente ficar comigo? Por quê? Aumentou a tecnologia, quem não sabia comprar online aprendeu, porque a gente tinha tempo, as empresas se organizaram para isso, e agora como é que eu satisfaço meu cliente que já pesquisou em vários lugares, que não quer sair de casa? Como é que eu faço isso tudo, que é o omnichannel, que é vários canais? Então, a gente teve cada vez mais a procura de indicadores de desempenho para todas as áreas. Como é que eu meço o meu resultado aqui da minha área? Como é que eu meço as pessoas, se elas estão trabalhando bem ou não? Então, o que antes, lá atrás, o RH falava muito que tem que ter avaliação de desempenho, tem que ter feedback, agora se tornou uma necessidade da empresa. E a gente teve a oportunidade, ou está tendo a oportunidade, de desenvolver, junto com a estratégia da empresa, esse departamento que é tão importante. E, principalmente, gente, o foco em gestão de pessoas aumentou muito, porque as empresas perceberam que maior qualificação aumenta o desempenho e aumenta a produtividade. E aonde está o dinheiro, uma grande fatia do dinheiro vai para a folha de pagamento. É ou não é, gente? A gente sabe, passa pela mão do RH uma grande fatia do dinheiro. Se eu tenho os mesmos funcionários mais produtivos, nossa, eu ganho uma boa fatia de dinheiro. E assim a gente que é de RH sabe que uma boa fatia de dinheiro, se a gente conseguir rodar e fazer sobrar e deixar dentro do RH, a gente consegue aplicar para ter mais engajamento, mais felicidade no trabalho e fazer a coisa rodar. Então, a gente teve uma mudança de foco gigantesca depois da pandemia, que é importante a gente ver. Eu trabalho em vários clientes pelo Brasil e eu vi isso acontecer em clientes de vários segmentos, principalmente o nosso, que a gente está falando aqui do Cinca. Como é que eu invisto mais no meu RH para que eu cuide mais das minhas pessoas, para que a gente seja mais produtivo? Isso eu ouvi de vários empresários, né? Vocês devem ter ouvido dos seus. Isso tem a ver com mudança de cultura organizacional. Né? Porque, gente, tem aumento da concorrência, teve estabilidade no mercado, tem instabilidade no mercado ainda, né? A política fez estabilidade, a doença, várias coisas deixaram o cenário mais instável. A gente tem mais dificuldade de fidelizar os clientes agora, né? Tem necessidade do aumento de produtividade e eficiência para que a gente fique no mercado e concorra como igual. E isso tudo acarreta em dificuldade de engajamento e retenção dos colaboradores. Por quê? Os nossos líderes nem sempre estão preparados para fazer gestão das pessoas que a gente tem. É ou não é, gente? Como que acontece a formação dos líderes na prática nas nossas empresas? A gente tem alguém bom que se destaca e a gente aposta nele para ser líder. E, com sorte, a gente vai dando um aos outros treinamentos, ele vai buscando. Mas agora, nesse cenário, nunca foi tão importante a gente investir na liderança
para que eles fiquem mais firmes, para que eles consigam engajar as pessoas e para que essas pessoas sejam mais produtivas. É uma constante, é uma certeza que investindo nos líderes a gente tem um resultado maior. Vocês sabem disso, né? Porque vocês, assim como eu, vão responder trabalhistas, eu imagino. E a gente chega lá numa trabalhista e o que o funcionário fala? Geralmente ele está com raiva do chefe dele. Ele não aciona a empresa, ele aciona o chefe, porque o vínculo dele afetivo com o chefe é que faz ele sentir a empresa bem ou não. Então é muito importante a gente focar e olhar para esses líderes nesse momento, né? E a gente teve muitas mudanças de modelo de trabalho, né? Então a gente precisa modelo, tecnologia, tudo isso. Então tudo isso está fazendo com que a cultura organizacional se mova. E nós, do RH, somos chamados a todo tempo para opinar sobre a cultura, tecnicamente ou como uma antena, né? O meu ex-chefe, o dono da Nicei, ele dizia que o RH devia se chamar antena. E eu acho que é uma boa definição. Por quê? Porque a gente circula, a gente escuta as pessoas, a gente sente as pessoas. Então, a gente consegue trazer para a alta liderança aquilo que está acontecendo nos bastidores e para que eles tomem decisões mais assertivas, né? Então, a gente precisa ver esses movimentos da cultura, porque tecnicamente a gente tem como ver, tem ferramentas, inclusive, para medir graficamente as culturas, né? Como o método Barrett e outros, mas a gente é o dono desse conhecimento também, né? Muitas vezes sai do RH. E falando dos líderes, o que a gente foi vendo? Que cada vez mais, gente, a gente precisa de líderes mais instruídos e mais preparados, sem deixar de ser mão na massa, tá? Porque a gente sabe aqui, na maioria das empresas aqui, a gente ainda precisa daquele líder que está sendo o puxador da equipe, né? Em algumas áreas não dá para a gente ter um líder bem estratégico e outros líderes mais operacionais. Às vezes o líder é estratégico e operacional ao mesmo tempo, né? Ou tático e estratégico. Mas eles precisam ser mais instruídos para fazer gestão, né? Por quê? Porque cada vez mais é mais difícil. A gente tem gerações novas chegando, e não preciso nem explicar para vocês que vivem tudo isso, assim como eu, que as gerações mais novas têm exigências muito diferentes, né? Esses dias até um gestor falou, então não vou mais contratar essa geração mais nova, quero só contratar gente velha. Não adianta também, porque não tem mão de obra, né, suficiente na operação com a geração X, né? Porque a geração X já está lá mais na liderança. Então, cada vez mais a gente precisa que esses líderes sejam mais empáticos a essa realidade e que tenham inteligência emocional, né? Em tempo de que tudo é assédio, vocês sabem bem, né? Que o assédio pode ir para a CIPA e às vezes até escapa da nossa mão alguma coisa, né? A gente tem que fazer com que esses líderes tenham uma inteligência emocional, uma autopercepção, uma autoliderança muito importante para que a gente não tenha motins nas equipes e que a gente consiga fazer com que a produtividade não caia. Porque às vezes uma fofoquinha, vocês sabem melhor que eu, que acaba com a produtividade de uma equipe inteira. Então, cada vez mais líderes mais resilientes e ao mesmo tempo mais flexíveis, né? E, ao mesmo tempo, mais respeitosos também. Não é só abaixar a cabeça. Eles têm que entender que tem hora que eles têm que se posicionar, né? Que tem flexibilidade, mas tem lei trabalhista para seguir. Então, esses líderes cada vez mais têm que estar mais instruídos. E aprender a fazer gestão de conflito e gestão de mudança. Porque as nossas empresas o tempo inteiro estão passando por mudanças, né? Então, é fundamental que ele perceba. E este líder que a gente tem, independente do setor que ele está, ele é o porta-voz da mudança. Porque é através da boca dele que vai sair todas as mudanças boas e ruins da empresa, né? Às vezes eles delegam e terceirizam para a gente do RH, mas, de fato, quem tem que fazer é ele. A gente pode apoiar, mas quem tem que fazer é ele. Então, é fundamental que a gente entenda, a organização inteira entenda, e a gente capitaneie isso como RH, que o líder é gestor de gente, independente da área que ele está. Independente se é contabilidade, financeiro, logística, não sei qual é a área, mas ele é gestor de gente. Isso
é um dos desafios maiores da gente, que é RH, de colocar na cabeça de todos os líderes que fazer gestão de gente faz com que ele almoce, com que ele consiga tirar férias, com que ele pense sobre coisas diferentes para o setor dele, né? E onde é que fica o RH antena nisso tudo, como diria meu chefe, dono da Nicei? Eu digo que isso é o RH estratégico na prática, gente. RH estratégico na prática é a gente sair de trás da nossa mesa e ir lá para a área de trabalho onde as coisas estão acontecendo. Ir lá para a área de distribuição, ir lá ver o que acontece, ir lá ver qual é o produto que a gente distribui, quem é o nosso cliente, onde que ele está, né? Porque entendendo do negócio é que a gente consegue fazer um RH estratégico. RH estratégico é o RH que está na área de venda, no coração do negócio, entendendo do negócio. Veja, gente, como é que a gente consegue opinar de verdade sobre qual é o melhor perfil para aquela pessoa e para aquela vaga, se a gente não conhece a vaga? Como é que a gente vai dizer qual é o melhor perfil para alguém que vai descarregar caminhão, se eu não sei como é que é a estrutura da plataforma lá onde o caminhão se coloca, né? Como é que eu sei qual é o treinamento que eu tenho que dar para as pessoas que guardam a minha mercadoria lá no meu armazém, não sei como vocês chamam, né, na minha central de distribuição, se eu não sei como é a tarefa que o cara tem que fazer todo dia? Então, gente, isso é uma mudança de paradigma no RH muito importante. A gente fala de RH estratégico como se fosse uma coisa de só pensar. Sim, é pensar a partir da realidade que a gente tem. Né? Qual é a melhor pessoa para a minha vaga? Não é o mais qualificado. Muitas vezes, a melhor pessoa para a vaga é aquela que consegue voltar para casa. O meu horário é até meia-noite. Não tem ônibus. Como é que ele vai voltar? Percebe? A gente, estando no negócio, a gente começa a perceber essas coisas e dar resultados muito mais rápidos para as áreas. E com o resultado mais rápido, as áreas começam a perceber que a gente é parceiro estratégico definitivamente, e a gente começa a funcionar como business partner, mesmo como parceiro do negócio, e consegue dar soluções muito mais assertivas para o nosso cliente, né? Muitas vezes a gente vê RH fazendo avaliações de desempenho lindas, mas elas não são funcionais. Por quê? Porque eu estou com uma equipe na rua, porque eu estou com uma equipe que não tem acesso ao computador, porque eu estou... Então, RH estratégico e RH do negócio é o RH que consegue pegar estratégias, pegar benchmarks de outras empresas, mas transformar isso para uma coisa factível no seu negócio. E aí você deve estar pensando, meu Deus, mas ela é louca, eu não tenho nada, como é que eu vou fazer aqui? Comece do nada e comece do simples. Pense, o simples não é fácil e o fácil não é simples. Muitas vezes a gente quer fazer uma política salarial cheia de steps, cheia de júnior pleno sênior, mas a gente não tem nenhuma tabela salarial, gente. Comece pela tabela. Aprove a tabela com o seu diretor e vá caminhando para isso. Né? A gente tem que ter um start para o RH estratégico. E muitas vezes o start são pequenas ações. Não dá para fazer todos os pilares do RH ao mesmo tempo. Você quer mexer no recrutamento, no treinamento, no SESMIT, na comunicação interna. É mexida muito estrutural e talvez a empresa, a cultura da empresa rejeite. Por isso que a gente, RH, tem que conhecer profundamente a cultura da empresa. Quem são os nossos heróis? Quais são os símbolos da empresa, quais histórias são repassadas e quais não devem ser repassadas, quem são as figuras importantes que eu costumo chamar de vice-dono, né? É vice-dono por quê? Porque às vezes o faxineiro era faxineiro do filho do dono da empresa, ou do dono, do fundador, é uma pessoa que está muito tempo ali, ele conhece tudo, se você conversar com ele, ele vai conseguir te dar sinais de cultura. Quanto mais você entende a cultura, mais você entende o jeitão, mais você consegue saber como implantando mudanças para que tenha uma mexida no teu cenário estratégico. E aí você consegue fazer um recrutamento e seleção muito ligado à estratégia do negócio. Aí você consegue definir quais são as estratégias, as competências estratégicas para esse negócio. Não vai ser a melhor pessoa para a vaga, vai ser a melhor pessoa, aliás, vai ser a melhor pessoa que tem no processo, vai ser a melhor pessoa para a vaga, né?
você consegue também trazer um foco muito maior em treinamentos que dão resultados. Muitas vezes a gente é doido para fazer um treinamento, mas quando a gente vai ver, eles gostaram do treinamento, mas não aplicaram, porque não tinha conexão com a realidade. Então, a gente consegue fazer muito melhores treinamentos quando a gente está mais perto. Até escolher fornecedores com uma linguagem que faça mais sentido à nossa equipe. A gente consegue desenvolver políticas de retenção e engajamento muito melhores. Por quê? Porque estão mais adequadas às pessoas da empresa. Né? As pessoas vão começando a desenvolver orgulho de pertencer, porque tudo isso vai fazendo sentido para elas. Porque o RH está em todas as áreas, né? O RH é um setor de apoio estratégico para todas as áreas. Por isso que eu sempre falo para os RHs que eu tenho oportunidade. Você já sentou com o dono da sua empresa ou com o board da sua empresa, com os diretores, e perguntou para onde eles estão indo? Se não, tem que fazer isso urgente. Porque esse é o início do planejamento de RH. O dono quer abrir mais filiais? Ele quer expandir? Ele quer crescer? Ele quer aumentar faturamento? Ele quer o quê, gente? Se ele quer aumentar faturamento, a gente, RH, tem que preparar melhor as pessoas para conseguir mais produtividade. Se ele quer crescer em número de espaço físico, não sei, talvez tenha que ter mais pessoas. Então, tudo isso tem a ver com RH, gente. A gente tem que saber qual é o norte estratégico da empresa para que aí sim a gente faça o nosso plano estratégico e tenha indicadores de desempenho que possa mostrar para esse dono, para esses diretores, que o RH também dá resultado, né? Tanto quanto vendas. Vendas deixa dinheiro lá, mas o RH deixa de gastar dinheiro se a gente faz bem o nosso trabalho. A gente aumenta muito a produtividade das pessoas e aumenta muito a felicidade no trabalho, que a gente já vai falar sobre isso. Funcionários felizes produzem muito mais. E assim a gente vai criando uma experiência boa para o funcionário, porque a gente vai tendo uma empresa mais integrada, mais transparente, mais voltada para a gestão de pessoas, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Agora, veja, para que tudo isso aconteça, também teve uma mudança. Eu preciso ter RHs mais preparados para fazer isso. Eu brinco que não posso ter mais só a menina ou o menino do RH. Aquela menina que fazia só a folha e a gente nem sabia o nome dela. Porque em várias empresas eu chego, eu falo, você tem RH? Tem uma menina, tem um menino. Eu falo que o meu sonho é chegar numa empresa e dizer, o RH é esta pessoa, assim, 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 me ajuda nisso, 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 porque a gente, RH, tem que se preparar para tudo isso. Tem que se preparar entendendo o negócio, entendendo como é que faz, se interessando por planejamento estratégico, se interessando pela empresa, se interessando em estudar mais de gente e, principalmente, gente, se interessando em fazer network, aproveitando, por exemplo, esse comitê. Quantas pessoas aqui você pode tirar já a partir desta reunião que podem trocar ideias e dizer para você, não, está muito longe, eu acho que isso é muito longe da nossa realidade, isso é perto, o que você está fazendo aí, como é que você está fazendo, tem esse problema. O network vai fazendo a gente de RH ficar muito mais forte quanto setor e para poder ajudar as empresas. E tudo isso, gente, cai numa coisa muito importante, que é a felicidade no trabalho. Que para algumas empresas, quando a gente fala de felicidade no trabalho, eles falam, isso é mimimi. Não é. Não é mimimi, gente. E eu vou mostrar isso para vocês com uma pesquisa da FGV. Saiu uma pesquisa da FGV que diz o seguinte: 31% dos funcionários são mais produtivos se são felizes. Gente feliz é mais produtiva. Por quê, gente? Porque o diálogo interno dela vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando ela está aqui, ó céus, ó vida e azar, tá vendo que vai dar errado, tá vendo que vai dar errado? Vai dar. Porque ela vai se colocando numa situação que ela não quer fazer. E isso eu não preciso nem explicar. Funcionários mais felizes vendem 30% a mais, 37% a mais. Imagine a sua empresa com 37% de resultado a mais. É sobre isso que a gente está falando. Conseguem ser 3 vezes mais criativos. E eu não estou falando aqui de criatividade no sentido que a gente pensa de artistas plásticos. Eu estou falando meio de gambiarra mesmo. Porque o que é criatividade, gente? É quando eu consigo entender um processo, entender outro processo e criar coisas a partir da associação de 2 processos. Então, se ele tem um cliente difícil e ele tem uma ideia de produto, trocando isso, provavelmente ele resolve um conflito,
E veja só que alarmante, 39% apenas dos nossos funcionários brasileiros se consideram felizes, segundo essa pesquisa. E isso está muito na nossa mão, RH. Fazer com que os donos de empresa entendam que gente feliz dá dinheiro. Se a gente conseguir, a gente RH, conseguir que eles entendam isso, bingo, gente. Está resolvido o nosso problema de produtividade e de engajamento, né? Simples assim. E eu falo que a felicidade, ela está em pequenas coisas, não está em grandes coisas, não está. Eu até trago esse exemplo do micro-ondas que eu gosto muito, né? Eu fui chamada por uma empresa para fazer consultoria porque o engajamento estava muito baixo, rotatividade alta e absenteísmo assim comendo solto. E ele resolveu fazer uma campanha que ele daria uma moto se batessem a meta, tudo isso. E ele falou, olha, eu vou dar uma moto e não mudou nada. Uma moto é muito legal, veja só, a moto, a moto, a moto, a moto. E eu fui conversar com as pessoas e eu percebi que o que elas queriam, de fato, era micro-ondas para esquentar a marmita, porque elas não tinham um espaço, eles tinham um espaço de cozinha bem precário, que não tinha micro-ondas, elas traziam marmita e elas não tinham onde esquentar, e isso para elas era muito ruim. Elas queriam trazer um almoço ali para comer, para poder, e não tinha uma cozinha adequada, né? Quando eu falei isso para ele, ele ficou chocado, porque ele nunca tinha entrado na cozinha dos funcionários para ver, ele não sabia que não tinha micro-ondas, isso não passou pela cabeça dele. Veja, era uma coisa tão simples. A gente pôs micro-ondas, pôs cafeteira, equipou lá, e a produtividade, ó, aumentou. E não é uma ou duas empresas que eu posso dar de exemplo nesse sentido, gente. É uma coisa muito simples que geralmente os funcionários precisam para que sejam mais felizes no trabalho. A gente não está falando aqui de abraço coletivo, não, né? Nem naquelas palestras motivacionais que eles saem uhul. A gente está falando sobre pequenas coisas que a gente, RH Antena, consegue mudar no dia a dia dos funcionários e trazer uma grande motivação. E eu falo, e queria terminar a fala para a gente abrir para perguntas falando sobre isso, que a nossa maior missão como RH é ensinar para os donos de empresa que felicidade dá dinheiro. E que para ter felicidade no ambiente de trabalho, a gente precisa investir em saúde, em medicina. E saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é só saúde física, é saúde mental também. A gente percebeu isso na pandemia, né? Também é saúde relacional, também é saúde profissional e também é saúde espiritual, né? São essas 5 áreas da saúde que a Organização Mundial da Saúde prega que a gente tem que cuidar. E a gente, RH, consegue fazer movimentos nessas direções com muita facilidade, né? E mexendo nisso, trazendo funcionários mais felizes, a gente consegue um ambiente de trabalho muito mais produtivo e consegue ser ainda mais estratégico, né? Esse é meu recado hoje, é isso que eu acredito e é isso que eu tenho visto por aí. Se vocês capturarem o QR Code, vocês já vão ter acesso a esse material, mas o Marcelo vai mandar para vocês. E agora, eu queria abrir espaço para